Minha mãe me culpa pelo meu divórcio, mesmo sendo meu ex que abandonou eu e meu filho por outra mulher, mas agora ela volta após 16 anos sem falarmos. Olá, tenho 48 anos, sou mulher e tenho um filho de 23 anos que se casará em 2 semanas. Há alguns dias minha mãe, que tem 70 anos e com quem não tenho contato há 16 anos, entrou em contato comigo porque queria ir ao casamento do neto. Não nos falamos há tanto tempo porque 16 anos atrás meu ex-marido me traiu e pediu divórcio, e minha mãe decidiu me culpar por isso. Meu ex-marido e eu estávamos juntos há apenas um ano quando engravidei. Decidi ter o bebê, mas dei a ele a opção de ir embora se não quisesse ficar comigo. Eu estava pronta para ser mãe naquele momento, mas ele não estava pronto para ser pai, e depois descobri que ele também não estava pronto para ser marido. No entanto, acabamos como muitos outros casais nessa situação, não éramos felizes depois de nos casarmos. A vida após o casamento foi difícil pois meu ex-marido estava constantemente discutindo comigo. Então, quando meu filho tinha 7 anos, descobri algumas mensagens em seu telefone e percebi que ele estava me traindo com uma amiga há um ano. Esse foi o fim do nosso relacionamento. Me mudei naquele dia e pedi o divórcio na mesma semana. Em circunstâncias como essas eu esperava que minha família me apoiasse. Meu pai me apoiou, mas minha mãe me disse para voltar com ele e tentar fazer o casamento funcionar. Não sei porquê, mas ela acreditava que meu ex-marido tinha decidido me trair porque eu era a que não tinha conseguido mantê-lo feliz no casamento. Ela pensava que era minha culpa estarmos nos divorciando e me disse que era meu dever como esposa fazer todo o possível para que o casamento funcionasse. Não importava que ele tivesse me traído. O que importava era que ainda podíamos esquecer tudo isso e tentar melhorar as coisas para o futuro. Pensei que suas ideias eram arcaicas. Tivemos muitas discussões sobre o que ela dizia porque eu acreditava que o mínimo que ela podia fazer por mim era ser solidária. Mas em vez disso ela insistia que eu voltasse com um homem que não tinha conseguido me dar nenhuma felicidade ou esperança para o futuro nos 7 anos que havíamos estado juntos. Pessoalmente, me senti aliviada por poder deixá-lo porque durante tanto tempo a única razão pela qual eu tinha tentado fazer funcionar era por meu filho. Depois que ele me traiu e eu percebi que se eu ficasse nesse relacionamento nem eu nem meu filho seríamos felizes. Seria melhor para todos se terminássemos com essa farsa de casamento. Meu ex-marido e eu concordamos com isso, mas minha mãe não. Depois de pedir o divórcio minha mãe continuou me incomodando por um tempo, mas não dei atenção a ela e decidi seguir em frente com o divórcio de qualquer maneira. Pelo menos meu pai estava me apoiando, então eu não estava muito preocupada. Infelizmente 4 meses após o início do processo de divórcio perdi meu pai devido a um infarto. Foi realmente repentino e naquele momento minha mãe e eu não estávamos nos dando bem porque ela pensava que eu estava arruinando minha vida ao pedir o divórcio. Quando meu pai faleceu eu só estava falando com ele e evitando minha mãe há algumas semanas. Quando entrei em contato com ela para ajudar a planejar o funeral e nos reconciliarmos, ela me disse para deixá-la em paz e que não queria ter nada a ver comigo. Ela me chamou de vergonha para a família já que fui uma das primeiras mulheres em nossa família a deixar o marido em vez de tolerar o que quer que fizessem. Ela disse que era minha culpa que meu marido tivesse me deixado por outra mulher porque eu era muito egoísta e nunca me importei com a felicidade dos outros, exceto a minha própria. Com meu pai já falecido, a única pessoa que nos mantinha conectadas se foi. Não senti a necessidade de voltar a falar com minha mãe depois das coisas que ela me disse. Ela tinha sido horrível comigo. Depois de assistir ao funeral do meu pai, decidi que nunca mais haveria ou falaria com ela e estou bastante certa de que ela estava bem com isso porque depois disso ela também não tentou entrar em contato comigo. Fiquei completamente sozinha durante o divórcio porque não sou muito próxima do resto da minha família e só tinha alguns amigos que me ajudaram. Uma vez que tudo terminou, decidi começar a procurar trabalho fora do estado porque simplesmente não suportava mais viver lá. Por sorte consegui um trabalho bem remunerado em poucas semanas. Um mês depois do divórcio ser finalizado, deixei tudo para trás e me mudei. Tive a custódia total do meu filho já que seu pai realmente não estava interessado. Eu já tinha visto isso acontecer, porque embora tivéssemos ficado juntos por 7 anos, ele nunca tinha se envolvido de verdade com nosso filho como eu. Ele tinha direitos de visita, mas nunca os utilizou depois do divórcio, exceto nas férias, e mesmo essas visitas pararam depois de 1 ou 2 anos. Ele continuou pagando a pensão alimentícia, mas nunca se preocupou em ver seu filho. Não tenho notícias dele há muito tempo, mas sei por alguns velhos amigos que ele está indo muito bem e está casado com a amiga com quem teve um caso. A família dele também não se interessou muito pelo meu filho depois disso. Quanto à minha família, nunca fui particularmente próxima de ninguém e eles também não se importavam comigo, então não tenho contato com eles desde que me mudei, e minha mãe e eu não nos falamos nos últimos 16 anos. Estou compartilhando tudo isso porque quero que todos saibam que desde que meu filho tinha 7 anos eu o criei completamente sozinha. Liderei com meu trabalho e o criei sem nenhum apoio emocional ou de qualquer outro tipo, nem mesmo da minha própria mãe. Então, quando há alguns dias ela apareceu na minha casa sem convite, fiquei bastante surpresa. Ela está bem mais velha agora, mas eu também estou e não fiquei feliz em vê-la, então não a convidei para entrar. Quando perguntei como ela tinha me encontrado, ela disse que tinha perguntado a alguns dos meus antigos amigos da cidade e um deles tinha contado. Então ela disse que tinha vindo até aqui para perguntar se podia participar do casamento do neto. Ela me disse que estava pensando nisso desde que ouviu que meu filho estava noivo, o que eu tinha postado nas redes sociais. Suponho que as pessoas da família devem ter visto ou algo assim. Ela sabia que não tínhamos nos falado nos últimos 16 anos.
anos, mas sentia que era o momento de enterrar o machado de guerra e fazer as pazes pelo bem do neto dela. Eu não tinha certeza de quanto tempo ela ainda tinha e queria a oportunidade de me conectar com ela, mesmo que fosse só um pouco. No entanto, ela não disse o que eu esperava, um pedido de desculpas por tudo que ela havia me dito no passado. Esperei um pouco para ver se ela diria e então eu poderia ter considerado aceitar seu pedido de estar presente no casamento, mas ela apenas me olhou sem dizer nada, e foi tão frustrante que eu ri na cara dela e disse que não. Definitivamente não queria que ela estivesse no casamento e tinha certeza de que meu filho também não. Pedi que ela fosse embora porque não queria falar com ela mais e ela foi embora parecendo muito surpresa com meu comportamento, como se esperasse outra coisa depois de tantos anos. Depois que ela foi embora, decidi ligar para meu filho e contar o que tinha acabado de acontecer, porque afinal, este era o casamento dele e ele deveria ter voz no que acontecesse. Eu estava bastante certa de que ele me diria que eu tinha feito a coisa certa ao pedir para sua avó ir embora. No entanto, quando contei tudo a ele, ele disse que talvez eu tivesse sido um pouco rápida demais em pedir para ela ir embora. Eu não esperava isso e fiquei decepcionada por ele não estar do meu lado. Então ele explicou que 16 anos se passaram desde que nos falamos pela última vez e nenhuma de nós duas sentiu que fosse necessário se comunicar com a outra. O que estava bem porque o que minha mãe tinha feito naquela época era inaceitável e eu tinha minhas razões para não falar com ela. Mas agora, dado que ela tinha feito o esforço de se comunicar, eu deveria pelo menos tê-la convidado para entrar e tentar conversar com ela em vez de mandá-la embora. Talvez ela não se desculpou de imediato, mas isso poderia ser atribuído à vergonha. O mínimo que eu poderia ter feito era dar a ela uma oportunidade de falar comigo e tentar consertar as coisas. Meu filho foi quem sugeriu que eu voltasse a entrar em contato com ela e falasse com ela mais uma vez. Talvez pudéssemos consertar as coisas. Ele também me lembrou que minha mãe está envelhecendo e pode não ter muito tempo, e depois que ela se for eu não gostaria de me arrepender de ter deixado passar essa oportunidade de consertar as coisas entre nós. Claro, ele me disse que no final a decisão tinha que ser minha, mas era isso que ele me sugeriria. A sugestão dele realmente parece bastante razoável, mas passou tanto tempo que não sinto vontade de falar com minha mãe. Toda aquela dor e ressentimento ainda estão dentro de mim de alguma forma, e não sei se algum dia poderei deixar isso para trás. Mas o que ele disse sobre minha mãe estar envelhecendo e não ter muito tempo também é verdade, e para ser sincera, não sei como me sinto a respeito. Tudo é um caos na minha cabeça agora e sinto que minha mente está dividida em duas partes neste momento, uma que quer entrar em contato com minha mãe e conversar com ela, e a outra que continua me lembrando de todas as coisas que ela me disse quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Ela nunca se preocupou em me contatar nos últimos 16 anos, então sou eu a má por não querer me reconciliar com minha mãe depois de 16 anos sem contato? Atualização: faltam apenas 4 dias para o casamento do meu filho. Há alguns dias depois de conversar com ele decidi que iria tentar e realmente me esforçar para consertar meu relacionamento com minha mãe. Ele ficou encantado com a ideia e me disse que estaria lá para me dar apoio moral e emocional, o que eu agradeci muito. O único problema era que não sabíamos exatamente como entrar em contato com ela ou se ela ainda estava por perto. Felizmente perguntei a alguns dos meus amigos do ensino médio e um deles confessou ter dado a minha mãe meu endereço porque ela o estava incomodando sem parar. Então no final ele cedeu e deu meu endereço a ela. Em seguida pedi que ele me desse as informações de contato da minha mãe e ele conseguiu obtê-las para mim. Foi assim que a contatamos. Liguei para minha mãe e quando ela atendeu o telefone ficou bastante surpresa em me ouvir do outro lado. A convidei para jantar e disse que estaria disposta a conversar com ela se ela ainda estivesse na cidade. Por sorte ela não tinha ido embora e planejava ficar com a família de sua sobrinha por mais uma semana. Ontem à noite ela veio jantar e foi realmente estranho e desconfortável, mas fiquei grata por meu filho e sua noiva estarem lá para ajudar a aliviar a situação. Minha mãe compartilhou sobre sua vida nos últimos 16 anos e eu contei um pouco sobre a minha. Aparentemente há 6 anos minha mãe se casou novamente, mas infelizmente perdeu seu segundo marido há alguns meses. Ela estava realmente sozinha nos últimos meses, especialmente após a morte de seu segundo marido. Ela percebeu que não tinha feito a coisa certa ao se afastar de sua própria filha. Ela me disse que sentia muito por ter sido tão horrível comigo no passado e que eu não merecia o que tinha acontecido. Foi bastante surreal para mim ouvi-la dizer isso porque eu não esperava que ela se desculpasse e ainda não conseguia acreditar que isso finalmente estava acontecendo depois de 16 anos. Enquanto se desculpava comigo, ela começou a chorar e disse que sabia que não ia recuperar aqueles 16 anos e que o que tinha acontecido era irreversível, mas ainda queria fazer o resto de sua vida valer a pena e fazer algo bom por uma vez. Quando ela começou a chorar, comecei a sentir pena dela. Eu disse que agora que ela estava aqui nós iríamos realmente tentar consertar as coisas entre nós. No entanto, ela não conseguia parar de soluçar. Em um momento tivemos que abandonar o jantar apenas para confortá-la porque ela estava soluçando tão violentamente. Era evidente que ela estava segurando as emoções por muito tempo e agora a represa tinha se rompido. Ela continuava me dizendo que sentia muito por tudo, que não tinha sido uma boa mãe e que queria se desculpar por seus fracassos. Depois de um tempo decidi abraçá-la para que ela pudesse se acalmar um pouco. Em seguida a levei para o quarto de hóspedes para que ela pudesse se deitar e descansar. Meu filho, sua noiva e eu voltamos para o jantar e o terminamos. Enquanto ela descansava, meu filho e eu conversamos, e eu disse que estava muito feliz por ele ter sugerido que nos reconciliássemos.
As coisas têm ido bastante bem. Definitivamente não será fácil reparar nosso relacionamento, mas temos que começar em algum lugar se quisermos fazer isso, e este é um bom lugar para começar. Minha mãe acabou passando a noite aqui e na manhã seguinte eu disse a ela para pegar todas as suas coisas e ficar comigo até que fosse hora de voltar. Ela aceitou de bom grado e minha prima e sua família a mudaram. Eles são primos distantes, então não sou muito próxima deles, e honestamente, nem sabia que tinha família aqui, mas agradeci a eles. Eles me disseram que estavam felizes por eu estar cuidando dela porque nos últimos dias tudo que minha mãe falava era sobre mim e como ela tinha arruinado tudo. Acredito que tê-la se mudado comigo durante os próximos dias nos ajudará a nos reconciliar, e eu concordo. Minha mãe não voltou a ter um colapso desde aquele dia e as coisas ainda estão um pouco desconfortáveis e tensas entre nós, mas sei que ela está tentando fechar essa lacuna de 16 anos da melhor maneira possível. O casamento está se aproximando, então tenho estado ocupada com isso, além do trabalho, então na maioria das vezes só conversamos pacificamente à noite. Nossas conversas têm sido bastante agradáveis até agora. Estou feliz por ter decidido dar a ela uma oportunidade porque sinto que poderia restaurar meu antigo relacionamento com ela. Atualização 2. Meu filho se casou na semana passada e 2 dias depois ele e sua esposa partiram em lua de mel. O casamento foi realmente lindo. Tudo estava excepcionalmente bonito e minha mãe estava encantada de estar lá. Ela também não parava de falar sobre como eu tinha criado meu filho maravilhosamente apesar de ter estado sozinha. Disse que ela nunca teria conseguido fazer isso sozinha se estivesse no meu lugar. Então o que eu tinha feito era realmente digno de admiração. Meu filho e sua agora esposa estão juntos há 7 anos, e isso foi mencionado com frequência durante o casamento. Mais tarde minha mãe me disse que embora meu filho também fosse filho de seu pai, ela não conseguia ver nem um mínimo parecido com ele, e que isso era algo bom porque eu tinha criado um bom homem. Ela reconheceu que estava errada sobre meu ex-marido e me disse que eu tinha feito a coisa certa ao deixá-lo. Finalmente ela explicou por que tinha sido tão contra a ideia de eu deixar meu marido. Minha mãe foi criada em uma família com certos valores e sabia que seus pais acreditavam que o divórcio não era uma solução válida e que se devia lutar pelo casamento. Ela tinha sido criada para acreditar no mesmo já que eles nem sequer reconheciam o divórcio. Eu fui praticamente a primeira mulher na minha família a se divorciar porque todos tinham tido uma educação semelhante. Até mesmo meu pai vinha de um ambiente similar, mas sua família não era tão rígida quanto a da minha mãe. No entanto, mesmo na família dele o divórcio não era algo aceito. Quando decidi deixar meu marido não publiquei sobre isso, mas a notícia se espalhou porque eu tinha me mudado da casa dele. As pessoas da minha família começaram a fofocar e disseram à minha mãe que ela precisava me impedir de deixar meu marido porque era um pecado. Uma vez que estávamos casados e não havia nada que pudéssemos fazer para reverter isso. A única opção que eu tinha era fazer o casamento funcionar. Elas faziam parecer que a infidelidade não era um grande problema porque seus maridos faziam isso constantemente. Elas pensavam que eu devia tratar isso como algo que simplesmente acontece e não levar a sério. Mas eu não compartilhava o mesmo código moral e decidi ir embora, o que criou um grande alvoroço na família. As pessoas estavam irritadas por eu estar fazendo algo assim, e por isso minha mãe continuava tentando me desencorajar. Ela sabia que a família me cortaria e falaria de mim pelas costas. De alguma forma acho que ela pensava que estava me protegendo de uma maneira distorcida, mas as coisas não funcionam assim. E as coisas só pioraram quando meu pai faleceu. As pessoas já estavam chateadas comigo, e quando isso aconteceu aproveitaram para fazer parecer que era meu pecado pelo qual meu pai tinha sido castigado. Minha mãe me disse que um monte de parentes começaram a fazer uma lavagem cerebral nela para fazê-la acreditar que devido a eu ter decidido ir contra meu marido e deixá-lo apesar de seus conselhos, era meu pai quem tinha que suportar o castigo. Minha mãe tinha perdido sua alma gêmea naquele momento porque ao contrário do meu casamento, meus pais se amavam mutuamente. Ela estava muito vulnerável naquele momento e sua família se aproveitou disso voltando completamente contra mim. Por isso ela começou a acreditar que talvez fosse realmente minha culpa que ela tivesse perdido seu marido, e por isso decidiu me afastar de sua vida. Quando fiquei sabendo de tudo isso, embora já soubesse de algo, me senti com raiva e magoada novamente. Apesar de saber que a família da minha mãe teve um grande papel nisso, eu não sabia o que eles tinham dito e por quê. Eu não podia acreditar que até mesmo minha mãe tinha acreditado que era minha culpa que ela tivesse perdido seu marido. Naquele momento senti que queria me afastar dela novamente. Mas ela me disse que tinha levado muito tempo, mas ela percebeu que tinha sido ela quem tinha estragado tudo ao acreditar nas bobagens que sua família tinha alimentado. Ela disse que era completamente sua culpa que ela tivesse me afastado por tantos anos. Ela também me disse que depois de se casar novamente seu falecido marido tinha tentado fazer com que ela falasse comigo em várias ocasiões e tinha tentado fazer com que ela cortasse relações com sua família tóxica, mas ela tinha recusado. Só no final da vida dele, quando ele estava muito doente, ela percebeu do que ele estava falando e começou a reconhecer seus erros. Ela me disse que realmente queria me dizer que eu era mais forte do que a maioria das mulheres em nossa família. E talvez todos me ressentissem por isso, mas de qualquer forma, não podemos mudar o passado. Agora que começamos a tentar consertar nosso relacionamento, não quero voltar atrás. Assim minha mãe e eu continuamos morando juntas e estamos tentando ativamente nos reconciliar e recuperar o tempo perdido. Atualização 3. 3 semanas se passaram desde minha última atualização e minha mãe continua morando comigo. Ela decidiu voltar para casa no final desta semana. As coisas têm ido muito bem. Estamos nos aproximando e embora às vezes ainda fique um pouco estranho e silencioso, estamos tentando não deixar que isso interfira em nossa reconciliação. De qualquer forma, ela decidiu voltar para casa por alguns meses para poder resolver tudo lá e depois se mudar para cá comigo permanentemente. Sei que muitas pessoas podem não concordar com minha decisão, mas ela não está ficando mais jovem e eu realmente quero estar lá para ela.
Quando éramos mais jovens, quando eu era criança, ela era minha melhor amiga, e aos poucos estamos voltando a ter aquele relacionamento que costumávamos ter. Não quero perdê-la novamente, então acho que o melhor é que ela volte a morar comigo permanentemente. Também tenho estado bastante sozinha desde que meu filho se mudou, então acho que preciso de alguma companhia. Minha mãe me disse que vai colocar nossa antiga casa à venda porque as lembranças associadas a essa casa são simplesmente difíceis demais de lidar, e eu concordo, acho que é a melhor decisão que ela poderia tomar neste momento. Não posso ir com ela porque tenho trabalho aqui, mas meu filho disse que voltará em alguns dias para cuidar de tudo. Felizmente minha mãe não tem problemas graves de saúde no momento, então ela pode se cuidar sozinha por enquanto, mas precisa de alguém que esteja lá para ela enquanto viaja. Assim que ela voltar também conversaremos sobre fazer terapia juntas. Foi minha prima quem sugeriu que tentássemos, e para ser honesta, minha mãe não estava muito interessada na ideia porque é um conceito muito novo para ela, mas eu disse a ela que valeria a pena. Então agora só tenho que esperar que ela volte depois de terminar tudo em casa e depois ela morará aqui. Estou bastante feliz com isso porque ela e eu temos passado muito tempo juntas ultimamente e tenho gostado muito. Nestes últimos 16 anos eu quase tinha esquecido quão divertida e espirituosa ela podia ser quando queria. Apenas as partes ruins ficaram comigo depois da nossa grande ruptura, mas aos poucos estamos recuperando as partes boas. Realmente não sei quanto tempo me resta com ela. Se eu tiver sorte pode ser muito, mas qualquer tempo que me reste quero aproveitar ao máximo. Já passamos tempo suficiente com raiva uma da outra. Acho que é hora de deixar tudo isso no passado. Atualização 4. Lamento profundamente ter que compartilhar uma notícia devastadora. Minha mãe faleceu. 5 meses se passaram desde que ela se mudou de volta para casa para finalizar todo o trabalho que tinha lá e vender a casa. No começo não pensei que levaria tanto tempo para vendê-la, mas ela me disse que tinha outras coisas para resolver antes de se mudar comigo. Não dei muita importância e mantivemos contato durante esses 5 meses. Muitas vezes fazíamos videochamadas pelo FaceTime e ela começou a parecer bastante doente. Cada vez que eu perguntava sobre isso ela me dizia que era apenas a câmera e que seu telefone tinha má qualidade, o que era verdade. Então não questionei. Então, há 2 dias fui informada de que ela havia falecido no hospital. Ela tinha uma enfermeira que a levou ao hospital no meio da noite, mas não conseguiu chegar a tempo. Aparentemente ela havia sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda cerca de 2 meses antes de vir me ver. Ela estava recebendo tratamento, mas a doença já havia avançado a um estado em que era tarde demais para fazer algo. Então por algumas semanas ela decidiu vir me ver em vez de continuar o tratamento porque sabia que iria falecer eventualmente e queria consertar as coisas comigo antes que isso acontecesse. Ela nunca me disse nada sobre sua condição porque não queria me angustiar. E depois de seu falecimento foi sua enfermeira quem me informou de tudo. Ainda estou tentando processar e lidar com essa perda, mas estou muito feliz por ter decidido dar a ela uma oportunidade. Embora eu tenha tido muito pouco tempo para passar com ela antes de falecer, sou muito grata por esse tempo. Meu filho estava certo, definitivamente me arrependeria se não tivesse dado a ela uma oportunidade. Para aqueles que disseram que a única razão pela qual ela queria consertar as coisas comigo nessa idade era porque precisava que alguém cuidasse dela em sua velhice, suponho que estavam errados. Ela sabia que não ia sobreviver e não precisava que eu cuidasse dela, só precisava que eu a perdoasse e passasse algum tempo com ela antes de partir. Ela poderia ter usado sua doença para que eu tivesse pena dela, mas em vez disso ela escondeu. Ela não me pediu nada em todo esse tempo e só quis meu perdão antes de falecer. Pelo menos aqueles que disseram isso foram poucos e a grande maioria concordou que fiz bem em dar uma oportunidade à minha mãe. Estou organizando seu funeral para o final desta semana e voltando para casa para isso. Chegaram condolências da parte de sua família que sempre me odiou, mas sei que é tudo fingimento, então realmente não me importo. Estou feliz com o tempo que pudemos passar juntas antes de seu falecimento e vou valorizar isso. Atualização 5. O funeral da minha mãe aconteceu na semana passada, e honestamente, foi uma experiência muito desconfortável. A família compareceu, incluindo aqueles que sempre me desprezaram e me culparam pela morte do meu pai. O ambiente estava carregado e embora alguns tentassem falar comigo, eu não estava com humor para interagir com eles. Sabia que suas palavras eram vazias, cheias de falsas condolências, então decidi me manter à margem. Não queria fingir que tudo estava bem e simplesmente não tinha energia para lidar com eles. O funeral em si foi bonito, embora emotivo. Houve momentos em que senti a presença da minha mãe muito perto e foi reconfortante saber que apesar de tudo conseguimos nos reconciliar antes que ela partisse. Ainda assim, estar rodeado de pessoas que contribuíram para a distância entre nós tornou tudo difícil de suportar. Tentei me concentrar em honrar sua memória, em lembrar os bons momentos que compartilhamos durante seus últimos meses. Também sou grata por meu filho e minha nora terem me acompanhado e apoiado neste momento. Eu não teria conseguido passar por isso sem o conselho deles. Após o funeral fiquei sabendo de algo completamente inesperado. Acontece que minha mãe me deixou o dinheiro da venda da casa. Eu não sabia que ela tinha finalizado a venda antes de falecer, mas aparentemente ela o fez e em seu testamento deixou claro que queria que esse dinheiro fosse para mim. Não tenho certeza do que farei com esse dinheiro ainda. Parte de mim sente que deveria fazer algo em sua homenagem, algo que reflita nossa reconciliação. Talvez usá-lo para algo significativo, algo que nos conecte além de tudo que nos separou durante aqueles 16 anos. Atualização 6. Estou fazendo esta breve atualização apenas para contar a vocês que decidi usar o dinheiro que minha mãe me deixou para algo que considero importante, distribuí-lo entre seus familiares. Eles realmente precisam desse dinheiro mais do que ninguém no mundo, e acho que isso é uma piada. Desculpe, eu tinha que fazer isso porque havia um comentarista que dizia que minha família merecia mais do que eu. A realidade é que uma parte do dinheiro eu
dei ao meu filho porque foi a pessoa que me ajudou a me reconciliar com minha mãe. É um dinheiro que ele pode usar para comprar sua casa, já que ele e sua esposa ainda estão alugando. Além disso, acho que é significativo para minha mãe usar o dinheiro dessa forma, já que nada disso seria possível sem ele. Se eu não o tivesse ouvido, não teria havido reconciliação nem dinheiro. Então acho que é a coisa certa a fazer. O resto vou guardar para o meu futuro. Não há nada material que eu precise agora, mas ter dinheiro guardado é sempre muito útil.